A vitoriosa Rainha do Universo, das Revelações de Jesus, a Irmã Maria Natália. Justiça em lugar de misericórdia. Numa ocasião, diz a Irmã Natália, o Senhor me revelou o segredo das graças perdidas. Mostrou-me dois grupos de almas. As orações e os sacrifícios do primeiro grupo se elevavam ao céu até ele, enquanto ele estendia as suas mãos, cheias de graças, sobre a terra. O outro grupo, que não levava uma vida de oração e sacrifício, ria do primeiro e causavam uma grande pena a Jesus. Bloqueavam intencionalmente os esforços de Jesus para derramar as suas graças sobre a terra. Por isso, Jesus me disse: Veja, querida filha, as boas almas me pedem as graças e eu as daria de todo o coração. Mas logo intervêm as almas más e não deixam que eu divida as minhas graças. Perguntei ao Senhor como é possível que um espírito mau pudesse opor um obstáculo tão grande. E ele me respondeu: Lutero era um homem e Inácio de Loyola era um homem, mas que diferença entre as obras de ambos? Mas que diferença entre as obras de ambos? O relaxamento e a tibieza dos meus eleitos me causam tal dor que morrerias de sofrimento se pudesses sentir, ainda que somente uma parte. Repito, essa parte que Jesus responde, fala para a irmã Maria Natália. O relaxamento e a tibieza, isso serve para mim, né? E para todos nós, né? Para não relaxar, para não ser uma alma tíbia, né? Se somos filhos eleitos do Senhor, somos aqueles que, através dos sacramentos, também recebemos aquela missão, né? De sermos sacerdotes, né? Chamados ao sacerdócio, como é que diz a outra parte, né? Que somos sacerdotes, somos chamados a ser profetas e esqueci-me do resto, né? O quão importante somos para Deus, né? Como seus filhos e principalmente aqueles que são eleitos assim, que têm que Deus dá assim uma graça, uma missão importante que através dessa pessoa vai vir muitos bens pela terra, né? Como por exemplo o que Jesus fez com a Santa Faustina, né? Uma eleição. Deus elegeu ela para ser a secretária e difundir no mundo, né? A sua misericórdia. Então, existem aqueles eleitos cujo o bem que Deus fazer com elas não vai ser só para ela, mas é um bem universal, né? Um bem para o mundo inteiro. Então, existem aquelas pessoas eleitas que Deus elege, né? Com uma missão, com algo, com um chamado, com algo grande, né? Para trazer à terra. Depois existem os outros, né? Que também são os filhos de Deus, com as suas particularidades, com seu dinamismo, que vão fazendo muito também pela causa de Deus, né? Por amor a Deus, vão fazendo muitas e muitas coisas, né? Então vou ler novamente esta parte aqui que Jesus fala que é de grande importância, né? O relaxamento e a tibieza dos meus eleitos me causam tal dor que morrerias de sofrimento se pudesses sentir, ainda que somente uma parte. Ai daqueles que, pelas suas ações ou falta de ação, impedem
que as graças de Deus cheguem às pessoas. Não somente serão julgados os que recusam as graças, mas também os que impedem a outros de recebê-las. Ai de vocês, sacerdotes ingratos e teimosos, quão fácil seria para vocês salvar ao seu país e ao mundo. Porém, a sua falta de fé me manteve atado até naquelas almas nas quais eu poderia executar o meu plano. Vocês atraíram sobre si mesmos os golpes do justo castigo, porque as suas faltas cancelam os meus planos e a minha vontade. Minha filha, o meu amor misericordioso tem que abrir caminho para a minha justiça. A proximidade dos sofrimentos. Vi os olhos da alma, os sofrimentos que logo teríamos que passar. Sem embargo, esta visão não era tão dolorosa como o ver o Salvador a sofrer. Jesus olhou-me e disse: Minha filha, jejua e reza pelos sacerdotes que trabalham contra mim. Eles não vivem de acordo com os ensinamentos da fé. Observo todas as suas palavras e obras, isto é, somente o começo, somente o começo da angústia. E se isto é só o princípio, que se seguirá se eles não se convertem? Vi alguns religiosos em Roma e também alguns bispos locais que atuavam contra Jesus. Por isso, ele sofria tanto. Porém, vi como suportava pacientemente, esperando e esperando. Quanto aos sacerdotes desobedientes, ele disse: Esta é a sua hora, mas também a minha hora chega já. O sofrimento de escrever. Um dia, durante a missa, Jesus me advertiu que devia dar pressa em escrever as suas mensagens e enviá-las, porque se aproximava rapidamente a hora em que se proibiria tudo isto. Comecei a queixar-me, desesperada, de muito que eu sofria por ter que estar a trabalhar sempre nesses escritos. Jesus não aprovou as minhas palavras e por um tempo deixou de me aparecer. Quando regressou, disse-me: Filha minha, pensas que outros instrumentos meus, aos quais eu tenho falado, não têm sofrido o mesmo? Asseguro-te que eles trabalharam muito e sempre recuperaram a sua força. Sempre lhes dei a graça necessária, como o faço também contigo. Desta maneira, recuperarei novos brios para continuar.